E História dos Patriarcas. 12. Vocação de Abraão. Yahweh disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Abrão partiu, como lhe disse Yahweh, e Ló partiu com ele. Abrão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abrão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinham adquirido em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra. Yahweh apareceu a Abrão e disse: é à tua posteridade que eu darei esta terra. Abrão construiu ali um altar a Yahweh, que lhe aparecera. Dali passou à montanha, a oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar a Yahweh e invocou seu nome. Depois, de acampamento em acampamento, foi para o Négueb. Abraão no Egito. Houve uma fome na terra e Abrão desceu ao Egito, para aí ficar, pois a fome assolava a terra. Quando estava chegando ao Egito, disse à sua mulher Sarai: vê, eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão, deixando-te com vida. Dize: eu te peço, que és minha irmã, para que me tratem bem por causa de ti, por tua causa, me conservem a vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bela. Viram-na os oficiais de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para o palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão. Ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentas e camelos. Mas Yahweh feriu Faraó com grandes pragas, e também sua casa, por causa de Sarai, a mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e disse: que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Porque disseste: ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como mulher? Agora eis a tua mulher, toma-a e vai-te. Faraó o confiou a homens que os conduziram à fronteira, ele, sua mulher e tudo o que possuía. 13. Separação de Abraão e de Ló, do Egito. Abrão, com sua mulher e tudo que possuía, e Ló com ele, subiu ao Négueb. Abrão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Seus acampamentos conduziram-no do Négueb até Betel, no lugar onde primeiro armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar em que outrora construíra o altar, e lá Abrão invocou o nome de Yahweh. Ló, que acompanhava Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para sua instalação comum, tinham posses imensas para poderem habitar juntos. Houve uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Abrão disse a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, antes que Yahweh destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim de Yahweh, como a terra do Egito, até Segor. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e emigrou para o Oriente. Assim eles se separaram um do outro. Abrão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se nas cidades da planície, ele armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Yahweh. Yahweh disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e à tua posteridade para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra, quem puder contar os grãos de poeira da terra poderá contar teus descendentes.
Levanta-te. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Com suas tendas, Abrão foi estabelecer-se no carvalho de Mambré, que está em Hebron, e lá construiu um altar a Yahweh. 14. A campanha dos 4 grandes reis, no tempo de Amrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Cudorlaomer, rei de Elon, e de Tadal, rei dos Goim. Estes fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaab, rei de Adama, Sember, rei de Seguim e o rei de Bela. Este é Segor. Estes últimos se juntaram no vale de Sidim, que é o mar do sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Cudorlaomer, mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano vieram Cudorlaomer e os reis que estavam com ele. Derrotaram os Rafaim em Astarote Carnaim, os Zuzim em Am, os Imim na planície de Cariataim, os Horitas nas montanhas de Seir até Elfarã, na margem do deserto. Eles voltaram e vieram à fonte do julgamento, que é Cádiz, derrotaram todo o território dos Amalecitas e dos amorreus, que habitavam a Zazon Tamar. Então o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seguim e o rei de Bela, este é Segor, fizeram uma expedição e se colocaram em ordem de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Cudorlaomer, rei de Elon, Tadal, rei dos Goim, Amrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Na sua fuga o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles, e o resto se refugiou na montanha. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus alimentos, e se foram. Eles tomaram também Ló, o sobrinho de Abrão, e seus bens, e se foram. Ele morava em Sodoma. Um sobrevivente veio informar Abrão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Aner. Eles eram os aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. Ele os atacou de noite, em ordem dispersa, ele e seus homens, derrotou-os e perseguiu-os até Oba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens, e também seu parente Ló e seus bens, assim como as mulheres e a tropa. Melquisedeque, quando Abrão voltou, depois de ter derrotado Cudorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Seive, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, levando a mão diante do Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, nem um fio, nem uma correia de sandália, nada tomarei do que te pertence, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Nada para mim. Somente o que meus servos comeram. E a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré, eles tomarão sua parte. 15. As promessas e a aliança divinas. Depois desses acontecimentos, a palavra de Yahweh foi dirigida a Abrão, numa visão: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Meu senhor Yahweh, que me darás? Continuo sem filho. Abrão disse: Eis que não me deste descendência e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra de Yahweh: Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar, e acrescentou: Assim será a tua posteridade. Abrão creu em Yahweh, e lhe foi tido em conta de justiça. Ele lhe disse: Eu sou Yahweh que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. Abrão respondeu: Meu senhor Yahweh, como saberei que hei de possuí-la? Ele lhe disse:
procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abrão e eis que foi tomado de grande pavor. Yahweh disse a Abrão: sabe, com certeza, que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação à qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz, irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia Yahweh estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos: à tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, os quenitas, os cenezeus, os cadmoneus, os iteus, os ferzeus, os rafaim, os amorreus, os cananeus, os gergeseus e os jebuseus. 16 Nascimento de Ismael, da mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho. Mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar, e Sarai disse a Abrão: vê, eu te peço, Yahweh não permitiu que eu desse à luz. Toma, pois, a minha serva. Talvez, por ela, eu venha a ter filhos. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Assim, depois de 10 anos que Abrão residia na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido, Abrão. Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços e, desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que Yahweh julgue entre mim e ti. Abrão disse a Sarai: pois bem, tua serva está em tuas mãos, faz-lhe como melhor te parecer. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. O anjo de Yahweh a encontrou perto de uma certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de minha senhora Sarai. O anjo de Yahweh lhe disse: volta para a tua senhora e se-lhe submissa. O anjo de Yahweh lhe disse: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. O anjo de Yahweh lhe disse: estás grávida e darás à luz um filho. E tu lhe darás o nome de Ismael. Pois Yahweh ouviu tua aflição. Ele será um potro de homem. Sua mão contra todos. A mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. A Yahweh, que lhe falou, Agar deu este nome: tu és El-Rui, pois, disse ela, vejo eu ainda aqui, depois daquele que me vê. Foi por isso que se chamou este poço de Lai-Rui, ele se encontra entre Cades e Barad. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão deu ao filho que lhe dera a Agar o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. 17. A aliança e a circuncisão. Quando Abrão completou 99 anos, Yahweh lhe apareceu e lhe disse: eu sou El Shaddai, anda na minha presença e sê perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. E Abrão caiu com a face por terra. Deus lhe falou assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti.
estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua raça depois de ti, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o de tua raça depois de ti. A ti, e à tua raça depois de ti, darei a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Deus disse a Abraão: quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e tua raça depois de ti, de geração em geração. E eis a minha aliança, que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti, todos os vossos machos sejam circuncidados. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados, de geração em geração. Tanto o nascido em casa quanto o comprado por dinheiro a algum estrangeiro que não é de tua raça, deverá ser circuncidado o nascido em casa e o que for comprado por dinheiro. Minha aliança estará marcada na vossa carne como uma aliança perpétua. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada de sua parentela. Ele violou minha aliança. Deus disse a Abraão: a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome é Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, ela se tornará nações, e dela sairão reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir, pois dizia a si mesmo: acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos? E Sara, que tem 90 anos, dará ainda à luz? Abraão disse a Deus: que Ismael viva diante de ti. Mas Deus respondeu: não, mas tua mulher Sara te dará um filho, tu o chamarás Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele, como uma aliança perpétua, para ser seu Deus e o de sua raça depois dele. Em favor de Ismael também, eu te ouvi, eu o abençoo, o tornarei fecundo, o farei crescer extremamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no próximo ano, nesta estação. Quando terminou de falar, Deus retirou-se de junto de Abraão. Então Abraão tomou seu filho Ismael, todos os que nasceram em sua casa, todos os que comprara com seu dinheiro, todos os machos dentre os de sua casa, e circuncidou a carne de seu prepúcio, nesse mesmo dia, como Deus lhe dissera. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, filhos da casa ou comprados por dinheiro a um estrangeiro, foram circuncidados com ele. 18. A aparição de Mambré. Yahweh lhe apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé, perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. E disse: meu senhor, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passes junto de teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavareis os pés, e vos estendereis sob a árvore. Trarei um pedaço de pão, e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto de vosso servo. Eles responderam: faze, pois, como disseste. Abraão apressou-se para a tenda, junto a Sara, e disse: toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, amassa-as e faz pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo tenro e bom, deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante deles, permaneceu de pé, junto deles, sob a árvore, e eles comeram. Eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está na tenda. O hóspede disse: voltarei a ti no próximo ano, então tua mulher Sara terá um filho. Sara escutava, na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara deixara de ter o que têm as mulheres.
Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: agora que estou velho e velho também está o meu senhor, terei ainda prazer? Mas Yahweh disse a Abraão: porque se ri Sara, dizendo: será a verdade que vou dar à luz, agora que sou velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Yahweh? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Sara desmentiu: eu não ri. Disse ela, porque tinha medo, mas ele replicou: sim, tu riste. A intercessão de Abraão, tendo-se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminhava com eles, para os encaminhar. Yahweh disse consigo: ocultarei a Abraão o que vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa e por ele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e à sua casa depois dele que guardem o caminho de Yahweh, realizando a justiça e o direito. Deste modo Yahweh realizará para Abraão o que lhe prometeu. Disse então Yahweh: o grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande. Seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indica o grito que, contra eles, subiu até mim, então ficarei sabendo. Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. Yahweh se mantinha ainda junto de Abraão. Este aproximou-se e disse: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti fazeres tal coisa, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como o pecador. Longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Yahweh respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos na cidade, perdoarei toda a cidade por causa deles. Disse mais Abraão: eu me atrevo a falar ao meu senhor, eu que sou poeira e cinza. Mas talvez faltem 5 aos 50 justos, por causa de 5 destruirás toda a cidade. Ele respondeu: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e disse: talvez só existam 40. E ele respondeu: eu não o farei por causa dos 40. Disse Abraão: que meu senhor não se irrite e que eu possa falar, talvez ali se encontrem 30. E ele respondeu: eu não o farei se ali encontrar 30. Ele disse: eu me atrevo a falar a meu senhor, talvez se encontrem 20. E ele respondeu: não destruirei por causa dos 20. Ele disse: que meu senhor não se irrite e falarei uma última vez, talvez se encontrem 10. E ele respondeu: não destruirei, por causa dos 10. Yahweh, tendo acabado de falar com Abraão, foi-se e Abraão voltou para o seu lugar. 19. A destruição de Sodoma. Ao anoitecer, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E disse: eu vos peço, meus senhores, deixei a casa de vosso servo para aí passardes a noite e lavar-vos os pés, de manhã retomareis vosso caminho. Mas eles responderam: não, nós passaremos a noite na praça. Tanto os instou que foram para sua casa e entraram. Preparou-lhes uma refeição, fez cozer pães ázimos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traz-os para que deles abusemos. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não façais o mal. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vô-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque entraram sob a sombra de meu teto. Mas eles responderam: retira-te daí. Um que veio como estrangeiro agora quer ser juiz. Pois bem, nós te faremos mais mal que a eles. Arremessaram-se contra ele, Ló, e chegaram para arrombar a porta. Os homens, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar para junto deles, na casa, e fecharam a porta.
Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, eles os feriram de cegueira, do menor até o maior, de modo que não conseguiam encontrar entrada. Os homens disseram a Ló: Ainda tens alguém aqui? Teus filhos, tuas filhas, todos os teus que estão na cidade, faz-os sair deste lugar. Porque vamos destruir este lugar, pois é grande o grito que se ergueu contra eles diante de Yahweh, e Yahweh nos enviou para exterminá-los. Ló foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas. Levantai-vos, disse ele, deixai este lugar, porque Yahweh vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros acharam que ele gracejava. Raiando a aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te. Toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. E como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, pela piedade que Yahweh tinha dele. Eles o fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Enquanto o levavam para fora, ele disse: Salva-te, pela tua vida. Não olhes para trás de ti nem te detenhas em nenhum lugar da planície, foge para a montanha, para não pereceres. Ló lhe respondeu: Não, meu senhor, eu te peço. Teu servo encontrou graça a teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida. Mas eu não posso me salvar na montanha, sem que me atinja a desgraça e eu venha a morrer. Lá está aquela cidade, bastante próxima, para a qual posso fugir, ela é pouca coisa. Permite que eu fuja para lá, porventura ela não é pouca coisa, e nela viverei. Ele lhe respondeu: Faço-te ainda esta graça, não destruirei a cidade. De que falas? Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por isso que se deu a essa cidade o nome de Segor. Quando o sol se erguia sobre a terra e Ló entrou em Segor, Yahweh fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo vindos de Yahweh, e destruiu essas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal levantando de madrugada. Abraão foi ao lugar onde estivera na presença de Yahweh e olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície, e eis que viu a fumaça subir da terra, como a fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, na destruição das cidades em que Ló habitava. Origem dos Moabitas e dos Amonitas, Ló subiu de Segor e se estabeleceu na montanha com suas 2 filhas, porque não ousava continuar em Segor. Ele se instalou numa caverna, ele e suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai é idoso e não há homem na terra que venha unir-se a nós, segundo o costume de todo o mundo. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho, naquela noite, e a mais velha veio deitar-se junto de seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: Na noite passada eu dormi com meu pai. Façamo-lo beber vinho também nesta noite e vai deitar-te com ele. Assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho também naquela noite, e a menor deitou-se junto dele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. As 2 filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A mais velha deu à luz um filho e o chamou Moabe, é o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz um filho e o chamou Ben-Ami, é o pai dos Bene-Amon de hoje.